vivo. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos já começar a nossa teologia na mesa de hoje. Esperamos vocês. Comece aí a movimentar, chame os colegas, chame os amigos, faça sala de vídeo, compartilhe link nos seus grupos de WhatsApp, nos grupos do Facebook, compartilhe para que a gente possa estar junto, fazer um grande momento hoje, sexta-feira, chamado Sexta-feira da Paixão. Vamos estar falando hoje de um assunto importantíssimo. Nós vamos abordar hoje sobre a segunda vinda de Cristo. Então, você não pode perder o assunto de hoje. Se você quiser mandar uma pergunta, já pode mandar, certo? Pode mandar pelo Facebook, no WhatsApp da Nação. Você que não é da Nação e quiser mandar pelo WhatsApp, você pode mandar o WhatsApp 99411-7401, que nós vamos estar atendendo você, tá bom? Já a gente volta, vai chamando o povo aí, daqui a 2 minutinhos a gente vai começar, tá bom? Deus abençoe. Vou fazer para mandar no meu WhatsApp, mas meu telefone está... Sumiu, né? Por que sumiu? Aí, pode tirar o celular. Então vai ter que ficar com ele por aí e falar que ele sumiu. Colocar de volta. Acho que ele tem um tempo, né? Tá legal, hein? Tá legal, pai. A sombra não tá muito legal. Não. A internet não está ruim não, né? Não, vai dar hoje. Em Jesus, Ó, vai tudo. Deus todo-poderoso. Em Jesus, Tio Josito tá aí. o mal não temerei. Em Jesus, a graça é infinita. Jesus, a bênção da vida. Em Jesus, a alma é bendita. Em Jesus, desfruto a paz de Deus. Em Jesus, na rocha inabalável. Em Jesus, o homem incomparável. Em Jesus, um Deus tão adorável. Em Jesus, o mal não temerei. Vou parar de cantar, senão vocês vão desligar todo mundo aí e vão embora, tá bom? Glória a Deus. Muito bem. Olha que legal. O pessoal está começando a chegar, né? Mande convite para os seus amigos. Nós vamos já começar. Jackson Luiz, Francisco Garcias, Josias Guimarães, meu cunhado, Deus abençoe. Anderson Fiuza, que me abandonou hoje. O Anderson e a Rebeca não estão conosco hoje, então hoje eu vou estar praticamente sozinho aqui na mesa.
mas assessorado aqui pela Lois e pela Laura, tá bom? Eles tiveram uma outra missão antes com a Rebeca, por isso que eles não estão aqui hoje. Graça Silva, minha sogra, um beijo, um abraço, Deus abençoe sua vida. Ronilson, Dejane, Lívia, Rebeca, me abandonou hoje, né? Mas tudo bem, glória a Deus, Deus abençoe tua vida. Estamos juntos. Franklin Batalha, um abraço, Frank, Deus abençoe tua vida também. Enfim, convide mais pessoas, nós vamos começar hoje, já tem aqui 12, 13 pessoas, chegando mais pessoas. Olha a Cláudia Cardelixo, né? Um abraço, Cláudia, Deus abençoe tua vida. Enfim, muitas outras pessoas chegando aqui e nós vamos começar, tá certo? Quero pedir assim a graça de Deus sobre a tua vida, que Deus abençoe o teu coração, Deus... Vamos já começar, tá? Me dá só 30 segundos para a gente acertar um detalhe aqui para a gente começar. Vira um pouquinho pra cá. Mas depois fica difícil pra arrumar. A luz ali dá pra ter um pouco. 15 pessoas já. Legal, agora dá para começar mesmo. Dejane, Luíde, né? Deus abençoe. Obrigado aí pela conexão. Então, sexta-feira, né? Hoje, sexta-feira, dia 10 de abril de 2020, né? E nós estamos aqui nessa sexta-feira, que é chamada de Sexta-feira da Paixão, né? Segundo o calendário gregoriano, o calendário judaico, foi nessa data que Jesus foi crucificado. Então é chamada Semana Santa. Essa Semana Santa bem diferente, né, das outras. Nós nunca tínhamos passado pelo que estamos passando agora, esse isolamento social, esse distanciamento social, e a gente em casa, né? Então, mas é bom que a gente tem tempo, né, para estar falando com vocês, para estar transmitindo a palavra de Deus. E hoje o assunto da nossa teologia na mesa hoje, o assunto nós vamos estar falando sobre a volta de Jesus, certo? Então esse é o assunto que, não sei se por causa do Covid-19 aí, do vírus, é um assunto que virou... A maioria das notícias a gente assiste vídeo, as pessoas mandam vídeo, mandam links para a gente assistir, e eu tenho certeza que você tem assistido muito por aí, né? Se Jesus já veio, se vai vir agora, quando é que ele vai vir, como é que vai ser, né? Quem é o anticristo, né? Se ele já está no mundo, como é que vai ser o arrebatamento da igreja, se a igreja vai passar pela grande tribulação, enfim. Então, é um assunto muito interessante e esses são os assuntos que eu gostaria de hoje, né, comentar com vocês. É claro que tem perguntas aqui hoje, eu vou ser bem breve nas respostas das perguntas de hoje, porque muitas delas estão totalmente relacionadas ao assunto, tá certo? E aquelas que não estão relacionadas ao assunto, eu peço desculpa de quem perguntou, mas eu vou deixar para uma outra oportunidade, tá bom? Talvez na próxima semana, no próximo programa do Teologia na Mesa. Hoje gostaríamos de falar mais sobre realmente a segunda vinda de Cristo, tá certo? Mas se você pode ficar à vontade, mande perguntas sobre esse assunto. A segunda vinda de Cristo, pode perguntar na nação, pode perguntar
aqui mesmo no Facebook, a gente vai estar, eu estou aqui com o Facebook aberto, WhatsApp aberto aqui também, e aí dá para a gente falar um pouquinho, tá certo? E aí tem perguntas aqui sobre... essa aqui vai ficar para o próximo programa, né? Eva teve filhos no Éden, né? A Bíblia não diz que ela teve filho no Éden, né? Então, provavelmente, biblicamente não, certo? Então, depois a gente pode detalhar melhor sobre isso, mas biblicamente a Bíblia não fala, os filhos foram depois, certo? Aí as outras perguntas, a maioria é relacionada realmente ao assunto de hoje. Aqui tem: a igreja será arrebatada na tribulação? Vamos falar sobre isso. Sobre as 7 trombetas, as pessoas vão ouvir, né, ou não vamos ouvir? Vamos falar sobre isso. Somente ver os acontecimentos. O que quer dizer quando a Bíblia diz que Jesus vem como ladrão? João Costa fez essa pergunta. Quando a Bíblia diz que Jesus virá como ladrão, né? Para a igreja ele não virá como ladrão, certo? Jesus virá, ele mesmo disse, né? Se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria roubar a sua casa. Ele disse: vocês também fiquem apercebidos, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que vocês não estiverem nem pensando. Então Jesus não virá, Jesus não é um ladrão, né? Ele virá como ladrão, né, para aqueles que não estão preparados. Mas para quem está preparado, Paulo fala aos Tessalonicenses, não me fala a memória, mas para vós, né, vós não estáis mais em trevas, para que esse dia vos surpreenda como ladrão. Então, para a igreja, ele não vem como ladrão, ele vem como noivo, né? E nós estaremos esperando ele a qualquer momento. Ele virá como ladrão para o mundo, porque Jesus usou a figura de um ladrão que entra numa casa na hora que a família está dormindo, que ninguém está esperando, ou a família não está em casa. Então, ele virá surpreender, né? Será uma surpresa para aqueles que não estiverem preparados. Aí entra assuntos aqui de Apocalipse, né? Que vai ter 42 meses, né, para a autoridade na terra, Apocalipse 13:5, 1260 dias, 42 anos, 3 anos e meio, para exercer a autoridade na terra. Poderá ser um político por ter quase 4 anos no poder, né? Uma pergunta legal, né? Tem a ver alguma coisa, e eu não sei se eu vou conseguir abordar isso hoje, certo? Mas vai ficar aqui para a gente responder. O que é as bodas do Cordeiro? Também é um assunto que a gente vai abordar. Não sei se hoje vamos conseguir abordar tudo isso, certo? Mas vamos abordar sim. E relato de pessoas que já foram arrebatadas, né? Existem muitos testemunhos, muitos DVD gravados, muitas pessoas gravaram esses momentos que elas receberam, foram arrebatadas e foram levadas, né? Mas o arrebatamento digno, né, de confiança total foi o que Paulo teve em 2 Coríntios 12. Ele foi arrebatado até o 3º céu, né, e viu coisas inefáveis, coisas maravilhosas, né, a qual não é digno das pessoas saberem. Então, mas esses arrebatamentos das pessoas de relatos de pessoas que foram arrebatadas, é preciso ser muito bem analisados esses arrebatamentos, né? Porque nada pode contradizer o que está na Bíblia, né? Então precisamos ter muito cuidado com esses relatos de pessoas que foram arrebatadas. Tem muitos testemunhos, né? Gente que foi arrebatado, chegou no céu, o anjo mostrou para essa pessoa um monte de gaveta, nas gavetas era cheio de cabelo das irmãs que cortavam cabelo, né? Enfim, então, mas isso não tem sentido, né? Isso não é bíblico, né? Então, essas experiências, elas não podem ser comparadas aí com a palavra. Experiências não substituem a Bíblia, tá certo? Então, precisamos ter muito cuidado. Ok? Então, essas são as perguntas e eu vou respondendo elas à medida que eu for falando sobre o assunto de hoje, que é a questão realmente da segunda vinda de Cristo. E aqui eu tenho essa apostila, né? Essa apostila eu preparei ela,
Sou estudioso da escatologia bíblica e eu preparei essa apostila, certo? Eu tenho ela em PDF, eu tenho ela em papel, que eu posso disponibilizar para vocês aí que queiram estudar. É uma coisa bem simples, não é um tratado aprofundado teológico, mas é um quadro simples do futuro, como será o futuro, certo? Muito bem, então vamos ver aqui rapidinho se tem mais pessoas aqui, mais pessoas chegando. Josias, Dejane, Luíde, Graça, pastora Graça, André Oliveira, legal, Lívia, de novo Lívia, intervalo, botou intervalo aqui, Daniele, auxiliadora, Ivana chegando, glória a Deus, mais pessoas chegando, Danilo Júnior, Daniela Costa, Geusineia, Viana dos Santos, meu amigo Viana, um abraço para ti, tá bom? Meu colega, trabalhamos juntos na Ronda durante muito tempo. Ok? Então compartilhe, e eu queria que vocês aqui, quando entrassem, mandassem um coraçãozinho, um like, faça alguma coisa para a gente saber que você está aí, certo? E aí durante aqui o programa a gente vai estar falando sobre essas coisas, ok? Então vamos lá, o assunto de hoje, arrebatamento da igreja, ou segunda vinda de Cristo. E aí eu quero, assim, de maneira bem tranquila, porque quando a gente está pregando no púlpito, a gente se empolga, né? Dá aqueles pulos, grita, fala muito rápido e tal, pentecostal que nós somos, e aí a gente acaba muitas das vezes não passando. Então eu queria que você observasse bem, fizesse as suas anotações. Se você está aí na sua mesa com a sua Bíblia, tem muitos textos bíblicos que eu não vou ler aqui, vou citar, e você pode anotar. Se você não concordar com tudo que eu falar também não tem problema, não vamos brigar por causa disso, tá certo? Mas o que eu vou mostrar aqui é uma linha teológica pentecostal acerca desses eventos futuros que nós chamamos da segunda vinda de Cristo. Muito bem, a primeira coisa que nós precisamos falar sobre a segunda vinda de Cristo é porque já teve uma primeira. Na primeira ele veio, morreu por nós, deu a sua vida, depois ressuscitou, fundou a igreja e foi para o céu e prometeu que voltaria. No Evangelho capítulo 14 de João ele prometeu: eu vou para o Pai, mas eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu esteja vocês estejam também. Então ele prometeu que iria, mas que voltaria. Então, por isso é que chamamos de segunda vinda de Cristo. Aí, só que nós precisamos entender uma coisa. A Bíblia deixa muito claro para nós que essa segunda vinda de Cristo, ela se dará em duas fases. Uma que a Bíblia chama de arrebatamento, que os textos principais estão em 1 Coríntios capítulo 15... e 1 Tessalonicenses capítulo 4. E a segunda fase da segunda vinda, que será a revelação de Cristo, quando ele se revelará ao mundo, aí esse é o momento em que todo olho verá. E aí eu quero mostrar para vocês algumas diferenças. Aqui é um ponto que nem todo mundo concorda, algumas igrejas, algumas religiões não concordam, mas seria bem contraditório se não houvesse essas duas fases da segunda vinda de Cristo. Então, quando nós falamos de arrebatamento, é quando o Senhor vem para os seus santos, buscar os seus. Ele disse: eu vou preparar lugar e virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. A revelação de Cristo é quando ele vem com os seus santos, que já foram arrebatados. Está em Judas, versículo 14. Judas só tem um capítulo, então capítulo 1, versículo 14. Zacarias 4, 5. Então a diferença do arrebatamento para a revelação é que no arrebatamento ele vem buscar os santos, buscar a igreja, buscar os seus. E na revelação ele vem com os seus santos. Ele já vem, quando ele voltar, ele já vem com a igreja que ele levou no arrebatamento. O arrebatamento pode acontecer a qualquer momento. A qualquer momento pode acontecer o arrebatamento. A revelação de Cristo só vai acontecer após a grande tribulação.
Então é a última semana de Daniel, aqueles 7 anos que nós falamos na semana passada. No arrebatamento, o arrebatamento será secreto, num abrir e fechar de olhos. Paulo fala isso em Coríntios 15, 52. Então será num abrir e fechar de olhos, num quinto de segundo. Na revelação, quando ele vier, na sua segunda vinda, na revelação, ele vem publicamente, e a Bíblia diz que todo olho verá. Apocalipse 1, 7. Então, se o arrebatamento é num abrir e fechar de olhos, nem todo mundo vai ver, certo? Mas a revelação será para todo mundo ver. Apocalipse 1, 7 está falando disso. No arrebatamento, ele vem para levar a igreja. 1 Tessalonicenses 1, 10. Na revelação, ele vem para libertar Israel. Então, o povo de Israel, que é o povo de Deus, né, ele vai ficar em sofrimento. Então, no arrebatamento, ele vem buscar a igreja. Na sua revelação, ele vem para libertar Israel dos inimigos. Salmo 6, de 1 a 4. No arrebatamento, ele vem nos ares para buscar a sua igreja. Esse é o plano celestial. 1 Tessalonicenses 15, 1 Tessalonicenses 4, de 15 a 18. Na revelação, ele volta à terra e pisará no Monte das Oliveiras, que será o momento que ele vem para o povo de Israel. Zacarias 14, 4 e 5. Não sei se você está entendendo. Estou falando a diferença do arrebatamento para a revelação de Cristo. No arrebatamento, ele vem como noivo para receber a sua noiva, a sua igreja. Mateus 25, 6 e 10. Na revelação, ele vem como filho do homem em juízo para julgar aqueles que o rejeitaram. Mateus 24, 27. No arrebatamento, ele vem como estrela da manhã, que desponta antes do raiar do dia. Apocalipse 22, 16. Na revelação, ele vem como o sol da justiça, que é o raiar de um novo dia para o povo de Israel, conforme Malaquias 4, 2. No arrebatamento, ele vem sem dar qualquer sinais, pois o cristão anda por fé e não por vista. A revelação será cercada de sinais, pois os judeus é que pediam sinais. Ele deu sinais que ele voltaria, mas esses sinais serão mais evidentes na revelação do que no arrebatamento. No arrebatamento, ele vem para libertar os seus santos, a igreja, da ira vindoura. Na revelação, ele vem para derramar sua ira. Apocalipse 19, 15. Então, eu dei pelo menos aqui 10 diferenças que a Bíblia mostra entre o arrebatamento e a sua revelação. Então, a partir de agora, nós vamos falar sobre o arrebatamento em si. Muito bem. Respondendo algumas perguntas, né? Aqui as perguntas foram feitas, com certeza elas estão dentro desse estudo aqui. O que é o arrebatamento? O que é isso? O que é arrebatar? A Bíblia diz, essa palavra é tirada do texto de 1 Tessalonicenses 4,17, quando o apóstolo Paulo diz que nós seremos arrebatados. A palavra arrebatar significa tirar, arrancar, levar, afastar, tirar com força, elidir, né? Significa suprimir, impelir. Então, tudo isso são adjetivos da palavra arrebatar. Todas essas expressões falam desse traslado de alguma coisa de um lugar para outro. Essa palavra no grego significa tirar de um lugar inferior e levar para uma dimensão superior. Portanto, a palavra arrebatamento significa arrancar da terra e levar para o céu. Essa é a expressão, seremos arrebatados. Então, é o que significa. Agora, por que haverá necessidade do arrebatamento? O arrebatamento ele vai acontecer porque Israel rejeitou a Deus. E como Israel rejeitou ao Senhor, o Senhor agora deu uma chance para um outro povo, como falei na live anterior na Teologia na Mesa. Nós falamos que Jesus veio para o que eram seus, mas para o que era seu, que era o seu povo Israel.
mas os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, ele deu o direito de ser chamado Filho de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. Portanto, o arrebatamento é uma necessidade para tirar a igreja, para ela não passar pela grande tribulação que virá. Por isso que o arrebatamento será necessário. Espero que você esteja entendendo esses pontos importantes sobre o arrebatamento. Se você vê o livro de Apocalipse, um dia eu vou fazer teologia na mesa só sobre Apocalipse, mas deixa eu só dizer uma coisa sobre o Apocalipse. Você que gosta de ler, você que gosta de estudar, muito cuidado, o Apocalipse ele precisa ser interpretado junto com o livro de Daniel. Daniel e Apocalipse são os livros das revelações. Daniel do Antigo Testamento e Apocalipse do Novo Testamento. Por isso que a palavra Apocalipse significa revelação. Então, para entender o livro de Apocalipse, é preciso entender o livro de Daniel. Porque o Apocalipse ele é um livro que não pode ser interpretado literalmente. A maioria dos textos de Apocalipse são simbólicos, é uma simbologia muito grande, tem muitas metáforas, muita simbologia no livro de Apocalipse. Mas observe que Apocalipse, você já leu, a igreja ela aparece no capítulo 2 e 3 e depois ela desaparece. A igreja só vai aparecer de novo lá no capítulo 20 e 21. Por quê? Porque todo o período da grande tribulação a igreja não estará na terra. Então, se você observar, é uma das coisas importantes a ser observada lá. Então, por que tem que ter arrebatamento? Porque Jesus vai vir buscar os seus antes da grande tribulação. A outra pergunta, quando será o arrebatamento? A Bíblia diz que o dia e hora ninguém sabe, certo? Ninguém sabe. Mateus 25, 13... Jesus disse que aquele dia e hora ninguém sabe. Porém, os sinais mais fortes, eles são sobre a segunda vinda na revelação. Mas os sinais da volta de Jesus no arrebatamento, também tem muitos sinais que você pode observar, certo? Como inúmeras religiões, a manifestação da apostasia, extrema corrupção, a avareza, o princípio das dores. Só que assim, nada impede de Jesus voltar hoje. Então não se engane. E esse evangelho do reino será pregado em todas as nações, então virá o fim. Não se engane com isso, porque Jesus pode voltar hoje. Esse evangelho é o evangelho do reino, não é o evangelho da graça. É o evangelho que será pregado durante o reino milenial de Cristo. Nada impede de Jesus voltar hoje. Então, mas o dia e hora ninguém sabe. Jesus disse que nem ele sabia. Claro que como Deus ele sabe. Ele disse que não sabia como homem. Naquele momento ele estava falando como homem, então ele não sabia. Mas aquele dia e hora ninguém sabe. Quarta pergunta. Como será o arrebatamento? Aqui a gente começa a ver algumas coisas muito importantes. É evidente que você que está assistindo, eu tenho certeza que você acredita na palavra de Deus. Você acredita na Bíblia. Porque para aqueles que não acreditam na palavra, para aqueles que duvidam da palavra de Deus, acham que a palavra de Deus não vai se cumprir. Eu ouvi falar que Jesus vai voltar, já faz desde que eu nasci, até hoje não voltou. Será que ele vai voltar mesmo? Será que não é muita utopia esse negócio de abrir e fechar de olhos? Será que todo mundo vai sumir de uma vez? Como é que vai ser isso mesmo? Será que isso é verdade? Eu te aconselho a acreditar. Porque você vai levar muito tempo, você vai ter muitos mais resultados em acreditar do que não acreditar. Porque para aqueles que não acreditam no arrebatamento, não acreditam no inferno, não acreditam no céu, quando elas descobrirem que essas coisas são realidades, já vai ser tarde demais. Então é muito melhor acreditar agora, certo? Para que quando acontecer, você esteja entre aqueles que vão para o céu. Então o arrebatamento, Paulo fala em Coríntios 15, 52, eis que eu vos digo um mistério. Então, quando Paulo diz assim, eu estou dizendo o mistério, no versículo 51 ele diz, eis que eu vos digo um mistério. É claro que o mistério é para um mundo ímpio sem Deus, porque quando ele fala, eis que eu vos digo um mistério, já não é mais mistério, porque ele já está dizendo, ele está dizendo os mistérios que ele recebeu do Senhor. Ele diz assim, eis que eu vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos
seremos arrebatados. No momento, ele fala assim, no momento, num abrir e fechar de olhos. Como será esse arrebatamento? Primeiro, é um tempo muito rápido que não vai dar tempo para ninguém se arrepender. O arrependimento precisa ser hoje, precisa ser agora, porque na hora do arrebatamento, enquanto você pisca, Jesus voltou. Então, um piscar diz que é 1/5 de segundo, uma pessoa pisca. Então, não dá tempo para se arrepender, não dá tempo para orar, não dá tempo para nada, certo? Não dá tempo para clamar por misericórdia, não vai dar tempo. Então, será no momento, num abrir e fechar de olhos. Será algo jamais visto. A Bíblia diz, aí eu quero te dar o texto de Coríntios 15, de 50 a 58, e de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 a 18. Esses dois textos é aqui que nós estamos nos baseando neles, e Mateus 24 também, dito pelo próprio Jesus. Então, como será? Como é que vai operacionalizar? Como é que vai ser essa operação arrebatamento? E tem uns filmes bons também, deixados para trás, 1, 2, 3, tem vários, bons esses filmes para você assistir, para você ter uma ideia, ainda que uma ideia vaga, mas de como será. Será algo jamais visto. O Senhor descerá dos céus com seus santos anjos, a trombeta soará, os mortos serão ressuscitados e os vivos serão transformados e subirão ao encontro do Senhor nos ares. É isso que a palavra de Deus diz. Olha quanta coisa vai acontecer de forma muito rápida. Num abrir e fechar de olhos, a trombeta vai soar. Então, quem perguntou sobre trombeta? As 7 trombetas do Apocalipse não é para agora, não é para esse momento. Essas 7 trombetas do Apocalipse é para a grande tribulação, certo? A trombeta que nós vamos ouvir é a trombeta do ajuntamento para encontrarmos com o Senhor. Só os salvos ouvirão o som dessa trombeta. A trombeta soará, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então aí, meus irmãos, meus amigos, quem morreu com Cristo, certo? Não importa se foi cremado, se a cinza foi jogada do avião, se está sepultado, se o mar engoliu. Tem muita gente que morreu no mar, nos rios, nunca foram encontrados, foram comidos por bichos, sei lá. Então, mas a Bíblia diz que o mar dará conta dos seus mortos, tudo voltará, porque pelo poder de Deus, essas pessoas terão que voltar para ressuscitar. E aí a ressurreição dos mortos, como é que se dará? Tudo isso, não esqueçam, não abrir e fechar de olhos pelo poder de Deus. A ressurreição dos mortos, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós que estivermos vivos seremos transformados. Como é que será esse corpo? Paulo fala isso em Coríntios 15, que aquilo que é mortal vai se revestir da imortalidade. Aquilo que é corruptível vai se revestir da incorruptibilidade. Ou seja, o corpo de morte, o corpo que se deteriora, o corpo que tem doença, esse corpo será transformado num corpo incorruptível e num corpo glorioso. Tudo isso no abrir e fechar de olhos. Uma multidão, milhões e milhões sendo ressuscitados, saindo dos sepulcros, subindo ou saindo do mar, do ar, onde estiver, tudo vai ter que dar conta dos seus mortos, e aí essas pessoas já receberão um corpo glorioso. E nós que estivermos vivos seremos também transformados. Isso tudo num abrir e fechar de olhos. Será algo muito rápido. Por isso Jesus disse, serão 2 numa cama, será levado um e deixado o outro. Serão 2 moendo no moinho, será levado um e deixado o outro. Então, será muito rápido. Então, como é que vai ser? Será algo extraordinário, muito rápido. Aí você pode até duvidar, mas como é que vai acontecer tudo isso tão rápido? Quando Jesus esteve na terra, ele tinha tanto poder que ele ressuscitava os mortos com o poder da sua palavra. Ele ressuscitou Lázaro, o filho da viúva de Naim, ele ressuscitou várias pessoas. E aí ele disse assim: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ele disse: ninguém tira a minha vida. Eu dou a minha vida para depois tomar de volta. Então, Jesus tem poder. Ele tem poder sobre a morte.
E ele morreu nesse dia, nessa sexta-feira, nós chamamos de Sexta-feira Santa, né? Nós chamamos na semana da Páscoa, né? E ressuscitou no domingo. Ele ressuscitou, ele disse, ninguém tira a minha vida, eu dou para depois tomar de volta. Então ele tem na mão dele todo o poder, ele tem poder para ressuscitar, ele tem poder para fazer todas as coisas. Então o arrebatamento vai ser a manifestação do poder de Cristo sobre a morte. Ele diz, eu tenho a chave da morte e do inferno. Então Jesus tem o poder da morte na mão dele. Então o arrebatamento vai ser esse momento glorioso. Então será num quinto de segundo, num abrir e fechar de olhos. Aí vem uma pergunta interessante. Quem será arrebatado? Todos que estiverem aguardando a vinda de Jesus em santidade, vivos ou mortos. O arrebatamento da igreja, a salvação em Cristo Jesus, primeiro que ela não é por mérito, ela é por fé. Nós não somos salvos, a Bíblia diz que nós somos salvos pela graça, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vocês, isso é dom de Deus, não é por obras para que ninguém se glorie. Então a salvação, ela é um ato de graça de Deus para nós. Graça é charisma do grego, ou seja, é um favor sem merecimento. Eu não merecia, você não merecia, mas Jesus morreu na cruz. E a hora que ele morreu na cruz, o que nós temos que fazer? Só confessar nossos pecados, abandonar uma vida de pecado, pedir perdão a ele, e ele nos perdoa e nos salva. Então Jesus falou, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em juízo, mas já passou da morte para a vida. Então, vai ser arrebatado todos aqueles, independente de placa denominacional, sabe, independente de placa de igreja. Tem pessoas que a gente pode até dizer, esse aqui eu acho que não vai ser salvo. Chegar no céu, nós vamos ter 3 surpresas. Uma pessoas que nós tínhamos certeza, porque eram tão santas, de uma vida tão santa, mas não eram tão santos assim, porque Deus conhece o coração. Então tem pessoas que, infelizmente, têm uma capa de santidade, mas um coração longe de Deus. Um coração de pecado, um coração de rebeldia, um coração sem arrependimento, coração de rancores, de mágoas. Então essas pessoas, então vai ter 3 surpresas quando chegar no céu, segundo os estudos, os teólogos, né? Uma é que pessoas que você tinha certeza que poderia estar lá, não estarão. A segunda é que pessoas que você tinha certeza que não iria, né? Eu não estou fazendo apologia aqui ao erro, a nada, mas a salvação é graça. Às vezes a gente vê pessoas com alargador na orelha, cheio de tatuagem, cheio de brinco, cheio de tanta coisa, homem de cabelo comprido, que a gente não aceita porque é uma questão de costume da nossa denominação. Mas Deus não rejeita essas pessoas, né? Se ela tem um coração voltado para Deus, nasceu de novo, anda de acordo com a vontade de Deus, ela vai estar no céu. Né? Que você queira ou não, que eu aceite ou não, e quem decide isso é Deus, através de um coração limpo, de um coração puro na presença dele, certo? Então essa vai ser a segunda surpresa, de pessoas que talvez nós já achamos que não vai dar salvação, elas estarão lá. E a terceira surpresa é nós mesmos estarmos lá, né? Porque para muita gente nós poderíamos não estar. Então quem é que será arrebatado? Todos aqueles que se arrependerem dos seus pecados. A Bíblia diz que a multidão que João viu era como a areia da praia. Então vai ser uma grande multidão. Nós não podemos dizer que vai ser 50% da igreja, nós não podemos dizer que vai ser 30%. Nós entramos aí numa questão de julgamento, não cabe a nós fazer esse julgamento. Deus conhece o coração, nós temos que pregar a palavra, ensinar a palavra, dizer que sem santificação ninguém verá a Deus. Eu não estou alargando a porta do céu aqui, dizendo que pode entrar de qualquer jeito. O que eu estou dizendo é que Deus é misericordioso e que se você se arrepender hoje dos seus pecados, você terá a garantia da vida eterna também. Então, quem é que será arrebatado? Todos aqueles, né, que se arrependerem dos seus pecados. Aí vem algumas perguntas, né? Eu sei que tem muita gente aqui, eu não estou conseguindo acompanhar aqui, mas tem muita gente que já entrou aqui e tem perguntas aqui.
Tem gente perguntando sobre o selo da besta, sobre a grande tribulação. Vê se dá tempo de falar um pouquinho. Como é que está o nosso horário? Nós temos 15 minutos. Eu ver se dá tempo de falar. Eu quero finalizar sobre a questão do arrebatamento, que será a primeira fase da segunda vinda de Cristo. Então, algumas perguntas. As crianças, né? As pessoas perguntam muito, pastor, as crianças todas serão salvas? Quando é que a criança realmente precisa aceitar a Cristo? Biblicamente, nós não temos uma idade. Em lugar nenhum da Bíblia. Alguém me disse outro dia, eu vi um pastor pregando que a Bíblia diz que é 12 anos a idade que as crianças têm que aceitar Jesus. Olha, isso não está na Bíblia, tá certo? Pode ser uma ideia, porque Jesus com 12 anos ele foi para o templo e tal, mas isso não é bíblico, certo? A gente entende que a idade da inocência, a idade da razão, depende muito de criança para criança. E eu diria que se você tem filhos, encaminhe logo eles a aceitar Cristo o mais cedo que puder, para que eles confessem seus pecados. Quanto mais cedo, melhor eles conhecerem a Cristo. Jesus disse assim, deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. E outra vez, quem não for como uma dessas pequenas crianças que estão aqui, de maneira nenhuma herdará o reino dos céus. Então, Jesus falou que o reino do céu é dos pequeninos também, porque são inocentes. Mas qual a idade que eles têm que aceitar Jesus? Meu irmão, deu 5, 6 anos, 7 anos, bota logo essa criança para aceitar Jesus, porque está tão evoluído as coisas hoje, que criança já de 5, 6 anos já assiste tanta coisa, a mente já está aberta para tanta coisa, então ela precisa logo aceitar Jesus também. Como eu estou sozinho hoje aqui, estou falando só, então eu tenho que parar um pouquinho de vez em quando para tomar uma água, né? As pessoas perguntam muito também, e as grávidas, né? Uma mulher está grávida e é a hora do arrebatamento, né? O que acontece? O que se entende? A Bíblia não diz. Quando a Bíblia diz, ai das grávidas, é das que amamentam naqueles dias, e não está falando do arrebatamento, tá certo? Então essa parte de Mateus 24... está falando lá quando Tito, imperador romano, invadiu Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. Ele fez atrocidade com as mulheres grávidas e exatamente foi no inverno, foi no dia de sábado que eles entraram no templo, profanaram o templo, mataram um porco no templo e fizeram a profanação do templo. Então isso não tem nada a ver com a volta de Jesus. Por isso precisa ter muito cuidado ao interpretar o capítulo 24 de Mateus. Mas as grávidas que, no momento do arrebatamento, elas estiverem grávidas, Jesus voltar, vai ser salvo ela e a criança. Creio firmemente que na hora do arrebatamento, né, essa criança, eu não sei como não diria que ela vai nascer, mas como já é uma vida formada, ela com certeza vai receber um corpo glorioso e vai sair de alguma forma do ventre da mãe, não de uma maneira milagrosa, extraordinária, e vai acompanhar todos aqueles que forem salvos na hora do arrebatamento. Então essa é uma pergunta que às vezes as pessoas fazem também, e aí a gente tenta explicar dessa forma, certo? Mas agora finalizando sobre a questão do arrebatamento, ver se tem mais alguma coisa aqui que seria importante ser esclarecido, né? Sobre o arrebatamento em si, o que mais a gente poderia dizer, né? O arrebatamento vai ser esse momento, já falei quando, dia e hora ninguém sabe, certo? Só temos que estar preparados. Não virá como ladrão para a igreja, virá como ladrão para o mundo, porque nós não estamos em treva para que aquele dia nos surpreenda como ladrão. Estamos vivendo na luz e a hora que Jesus voltar, amém, né? Quem será arrebatado? Todos aqueles que servem ao Senhor com inteireza de coração. Nós vamos ter pessoas de praticamente todas as religiões, aquelas que acreditam em Deus, que servem a Cristo. Pode ser que a doutrina seja um pouco diferente em algumas coisas, mas se todos que confessam a Jesus como Senhor e Salvador, esses estarão aptos para serem arrebatados no dia do Senhor. Como vai ficar o mundo? Aí a gente começa a entrar já, o que vai acontecer? E eu queria aproveitar esses 15 minutos, 10 minutos, para dar uma aguçada no teu desejo de aprender, né, na tua curiosidade, né? E agora, Jesus arrebatou a igreja,
em seguida, né? O que vai acontecer? Bem, vamos falar do que vai acontecer primeiro na terra e depois o que vai acontecer no céu. Eu vou só passar rápido o que vai acontecer no céu. Os que foram arrebatados, que Jesus veio buscar, antes de entrar para bodas do Cordeiro, que será a festa, né, que o Senhor vai dar para a sua amada igreja, que está lá no Salmo 24, né? Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, e entrará o Rei da Glória, que já dizia lá o salmista sobre essa profecia maravilhosa, aquele momento tremendo em que o Senhor Jesus entregará a igreja ao Pai e vai dizer: está aqui os que tu me deste, nenhum se perdeu, a não ser o filho da perdição. Vai ser aquele momento maravilhoso, né, em que Isaías fala no capítulo 53 que ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito, né? Aqueles que herdaram a salvação através do sangue do Cordeiro, através do sangue de Cristo. Então Jesus vai fazer uma recepção gloriosa no céu, e isso eu falo talvez na próxima semana. Então, antes de entrar na bodas do Cordeiro, na festa das bodas do Cordeiro, a igreja vai passar pelo tribunal de Cristo, que está lá, registrado em 1 Coríntios 3, está registrado em Romanos 14, que todos teremos que passar pelo tribunal de Cristo para a prestação de contas. É lá que receberemos as coroas, os galardões, é lá que receberemos as vestes brancas, é lá que receberemos, porque Jesus falou: esquecedo venho, e o meu galardão, a minha recompensa está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. Isso eu prometo a vocês que falaremos numa outra oportunidade. Prometo assim, que se Jesus não voltar, se ele voltar a gente não vai falar. Mas o que vai acontecer na terra? Na terra vai acontecer um período de grande tribulação. E isso muita gente tem perguntado, já estamos na grande tribulação? Ficar confinado em casa já não é a grande tribulação? Não, a grande tribulação que está por vir, a Bíblia diz que ela será tão grande que se esses dias não fossem abreviados, ninguém se salvaria. Então, se hoje a gente tem essa pandemia que está matando milhares de pessoas em volta do mundo, temos aí a provável recessão no mundo inteiro na parte econômica, e guerra, tanta coisa, isso não dá nem para comparar com a grande tribulação que virá depois que a igreja sair da terra. Porque eu quero dizer para você que enquanto a igreja, o Espírito Santo estiver na terra, Deus não deixará que a terra seja destruída. Deus não permitirá que a anarquia tome conta da terra, porque a igreja está aqui. Então a Bíblia diz: e vereis outra vez entre o justo e o ímpio, entre o perverso e o justo, entre o que serve a Deus e o que não serve. Deus nunca julgou o justo junto com o ímpio na sua ira. Quando ele foi julgar o mundo, ele salvou Noé. Quando ele foi julgar Sodoma e Gomorra, ele salvou Ló e a sua família. E todas as vezes que Deus queria punir, ele não punia o justo junto com o ímpio. Então, nós não vamos passar pela grande tribulação. Apocalipse, capítulo 3, versículo 10. Como guardaste a palavra da minha perseverança, eu te guardarei na hora da tentação, da tribulação que há de vir para tentar atribular todos aqueles que habitam sobre a terra. Mas depois que a igreja sair, meu amigo, certo? Depois que a igreja sair, o Espírito Santo vai junto. Aí, o anticristo vai tomar o poder. O que está acontecendo hoje, das pessoas dizerem que o Papa já falou, que está na hora de colocar um governo central, e as nações do mundo estão se reunindo para isto. O caminho está sendo forjado, está sendo preparado para isso. Não é à toa que as nações estão se reunindo em blocos. Tem os tigres asiáticos, nós temos aqui o Mercosul, nós temos o NAFTA, que é também uma junção de Estados Unidos, Canadá e México. Nós temos o euro, na zona do euro, que a Europa se juntou ali para fazer. Isso tudo já é um caminho para que quando o anticristo chegar, ele tenha o domínio completo. Então, quando o anticristo chegar, depois do arrebatamento, o mundo ficará em confusão. Vocês conseguem imaginar como é que esse mundo vai ficar sem a igreja, sem os cristãos, sem o Espírito Santo? O mundo vai ficar em confusão,
Milhões de pessoas desapareceram. O que vai acontecer? Carros dos governados, que na hora do arrebatamento, muita gente estará dirigindo carro, trens desgovernados, aviões desgovernados, né? Vai acontecer tantas coisas, tantas tragédias vai acontecer, e aí o mundo ficará em confusão. As nações vão começar a acusar as outras nações de ter sequestrado os seus generais, sequestrado os seus ministros que eram crentes, que serviam a Deus e que sumiram. Das Forças Armadas sumirá milhões das Forças Armadas. Todas as crianças nessa fase da inocência sumirão. Todos os recém-nascidos sumirão dos hospitais. Você imagine o clamor, a gritaria das mães, gritando por seus filhos, as pessoas desesperadas pelas ruas, a esposa atrás do esposo, que foi, o esposo atrás da esposa, que a esposa servia a Deus, ele não queria, filhos correndo, a multidão correndo para os templos, os desviados que hoje não querem saber de Deus, vão correr desesperados para os templos, querer se ajoelhar, vão pegar a Bíblia, mas não vão entender nada, porque o que está escrito aqui na palavra, quem dá interpretação e sentido é o Espírito Santo. O Espírito Santo não estará mais aqui, então o mundo ficará em confusão completa. Aí vai surgir o anticristo, que eu não tenho tempo de falar, ficar no próximo programa para falar sobre o anticristo, eu estou dando só uma introdução. O anticristo será, a Bíblia chama ele de homem do pecado, a besta que subiu do mar, ou seja, que subiu do meio das nações. Então, esse ser vai ser a personificação de Satanás. Ele terá poderes de Satanás. Ele será um homem muito inteligente com discurso. Ele vai sentar na ONU e vai convencer todos os governantes da terra que ele tem a solução para resolver todos os problemas do mundo naquele momento de anarquia que o mundo estará em confusão. E junto com a besta vai surgir uma segunda besta, que Apocalipse 13 fala de duas bestas. A besta que subiu do mar, do meio das nações, é esse anticristo que vai se sentar no trono, que vai ficar ali nas Nações Unidas como líder mundial. Mas vai surgir uma segunda besta, a besta que surgiu da terra. Essa segunda besta é o falso profeta. O falso profeta, ele vai ter poder de fazer até fogo cair do céu. Ele será um grande personagem usado por Satanás. Ele vai impor uma religião mundial, o famoso ecumenismo. Aí vai se cumprir exatamente a palavra de Deus. Os cristãos que ficaram, que não foram no arrebatamento, serão perseguidos. E quem não assumir, e quem não negar a Cristo e assumir o sinal da besta, serão mortos pela espada. E isso vai ser terrível para quem ficar nessa terra. Então o anticristo vai se sentar na ONU e todos os reinos da terra, todos os governantes vão dar a ele o poder supremo. E ele vai impor a paz através da espada. Ele vai proibir o cristianismo. Ele vai dizer que os cristãos foram os culpados de todo mundo ter sumido da terra. E para que isso nunca mais aconteça, ninguém mais pode professar o nome de Cristo. E aí os desviados, aqueles que não quiseram estar em Cristo para subir no arrebatamento, se quiserem ser salvos agora, será através da espada. Milhões deles morrerão ao fio da espada, serão martirizados para poder alcançar a salvação. E aí o anticristo vai começar o seu reino. E aí é um assunto que eu quero tratar na próxima live com vocês. Falar sobre o sinal da besta, falar sobre o anticristo, falar sobre o falso profeta. Como será esse período de 7 anos? Porque é o período da última semana de Daniel. São 7 anos. 3 anos e meio, com a pergunta da Luciana, 3 anos e meio, ou 42 meses, ou 1.260 dias, será um período em que ele vai impor a paz, e todas as nações da terra vão obedecer, ele vai colocar paz no mundo, de verdade, ninguém vai brigar, tudo vai voltar à normalidade, e as pessoas vão dizer, esse é o homem que tem que governar sobre nós. Mas depois dos 3 anos e meio, na última metade da semana, aí nós vamos
puxar Daniel capítulo 9, versículo 24 a 27 para a próxima semana. E eu vou explicar porque que na metade da semana ele vai quebrar o pacto que ele fez com Israel, e aí vai surgir, então, ele vai invadir Israel, e aí as nações vão lutar, umas a favor, outras contra Israel, e aí é o que a Bíblia diz, Paulo fala, e quando disser que a paz e segurança virá repentina destruição. Serão 3 anos e meio de grande agonia para a terra, até que Jesus venha, aí sim, na sua revelação, para salvar Israel, que estará sendo destruído pelos inimigos. Então, por hoje é só, né? São 9 horas, a nossa live está acabando. Poderia continuar, mas eu tenho que poupar a minha voz também, né? E aqui eu quero agradecer a Deus por sua vida e dizer que tudo que falei a você hoje está na Bíblia, nesse livro que é a Palavra de Deus. Hoje a Rebeca me mandou um link de um bigodinho, que eu não sei o nome dele, e nem quero saber, né? Coitado, o rapaz falou tanta bobagem sobre a Bíblia. Diz que lê todo dia e tal, mas que a Bíblia não é exatamente a palavra de Deus, né? Ele se acredita em Deus, mas isso aqui não é exatamente, é a palavra de Deus, mas não é. Eu não entendi bem o que ele quis dizer, né? Mas depois eu entendi quando ele fez algumas explanações falando que coisas que estão na Bíblia tem lugar que é mais importante, tem lugar que é menos importante. Isso aqui é a palavra de Deus, certo? Esses livros, 66 livros que estão aqui, é a palavra de Deus. Coisas certas e erradas estão escritas aqui. As erradas é para não fazermos igual, né? E as certas é para copiarmos, para fazer. Mas tudo isso aqui é a palavra de Deus. Então, creia na palavra. Essa é a palavra de Deus para a nossa vida, e eu quero orar por sua vida agora, trazer esse estudo para você, mas não só para acúmulo de conhecimento. Esse estudo ele tem um fundamento para ser uma parte muito prática para você, para todos nós, né? Estamos vivendo num momento em que as pessoas estão angustiadas, em que as pessoas estão aterrorizadas, em que as pessoas estão sem esperança, né? Mas eu quero dizer para você que tem uma esperança, sabe? Se terminar a nossa vivência na terra aqui, lá na glória vai ser muito melhor, viveremos muito melhor com o Senhor. Então não se preocupe, né? Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Deus abençoe. E eu queria só, antes de finalizar, ver se tem algumas participações aqui. Luciana Brandão falou muito esclarecedor, obrigado Lu. Alessandra Custódio, Jorge Fonseca, a paz do Senhor Jesus, pastor, que Deus nos abençoe sempre. O Senhor irmão Jorge, Deus abençoe. Wellington Lima, Gessé Nascimento, obrigado Gessé, Deus abençoe. Erivânia, Lívia Rebeca, dizendo isso mesmo, a Bíblia é a palavra de Deus. Luiz disse aleluia, a palavra é inerrante, 100% inspirada por Deus, muito legal. E aqui no WhatsApp também da Nação, né, muita gente falando aqui, obrigado, que Deus abençoe, estamos ligados aqui, a Rebeca falou, estamos ligados, Aguinaldo, Luciana, enfim, né, Luciana diz, nos enche de orgulho com tanto conhecimento, que Deus abençoe, glória a Deus, Deus seja louvado, né, glória a Deus, aqui, então é isso, tá bom, que Deus abençoe, compartilhe, né, essa live de hoje, vai ficar gravado aí no Facebook, quero agradecer a Rebeca e a Loise, que foram extraordinárias hoje, suprindo aqui a necessidade dos técnicos que não puderam estar aqui, elas fizeram tudo certinho, deu tudo certo, tá bom? Então Deus abençoe, a pastora Linda que está lá no quarto na intercessão, né? Ela não gosta de aparecer muito, mas está lá no quarto intercedendo. Tá certo? Deus abençoe a tua vida, ainda estamos nessa quarentena, e se der tudo certo, amanhã à noite a gente vai fazer uma outra transmissão, amanhã é sábado, né? Dando tudo certo, a gente continua esse estudo amanhã. Fique atento que a gente vai mandar os anúncios para vocês. Eu queria abençoar e orar por tua vida, tá bom? Que Deus te guarde, proteja o seu coração. Fique certo que se Jesus voltar, você estiver servindo a Ele, nós iremos todos para a sua glória morar com Ele, tá certo? Deus abençoe a tua vida. Pai, em nome de Jesus, eu peço a tua bênção sobre cada um dos teus filhos e filhas,
que estão assistindo agora essa transmissão de Teologia na Mesa. Obrigado pelo privilégio, pela oportunidade de poder compartilhar, Senhor, a Tua palavra com tantas pessoas. Obrigado, que a nossa grande esperança realmente seja a Sua vinda. Para aqueles que acreditam no Senhor e aqueles que agora estão se reconciliando, te aceitando como Salvador, que Tu entre em seus corações, derrame a Tua graça sobre suas vidas. Em nome de Jesus, amém. Amém. Amém, Deus abençoe, obrigado e até a próxima live.